Olá, vou contar um pouco do meu trabalho, né? Eu sou formada em psicologia há 13 anos e também trabalho com crianças, como educadora infantil e atendo as pessoas com constelação familiar, individual, também em grupo. E esse trabalho, ele é uma forma da gente olhar. Constelar é olhar profundamente para a dor que a gente está conectado, que a gente está sendo leal, né? A gente vem de um sistema, a gente faz parte de um sistema familiar, tanto também um sistema planetário e tudo. E aí, quando a gente fala na família, a gente vem de um pai e de uma mãe. Então, há padrões que se repetem e a gente pode olhar para esses padrões, dar um lugar, reconhecer o nosso lugar, que é muito importante, reconhecer as leis sistêmicas que nos ajudam a ter relações mais saudáveis, né? E não basta só reconhecer. Constelar é muito importante, existem várias ferramentas de ajuda, sim. E o mais importante é a gente se fortalecer internamente, né? E a partir disso ter uma nova postura. A aquisição de uma postura nova, da postura mais saudável, é o caminho, né? Então, bora lá! Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui, Andréia Batista, psicóloga, consteladeira familiar. E vamos lá. Quem já ouviu falar que as histórias podem nos ajudar? Elas são uma grande ferramenta de acesso ao nosso inconsciente, onde podemos detectar os nossos bloqueios. E hoje eu vou trazer para vocês uma história desse livro aqui de João Garriga, onde ele pergunta, onde o título dessa história é Onde estão as moedas? Senta que lá vem a história. Era uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal de que eram feitas, se ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o resto da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou nos olhos e disse: Na noite passada vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas. Também não sei de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer: obrigado. Elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, como todos os pais, se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos. Sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam continuar dando ao seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertence a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado único e pessoal. São para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno, descobriu-se completo e rico e pôde, em paz, deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo e diante dos seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriram. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes, que o acompanhava durante um trecho, às vezes mais longos, às vezes mais curto. Alguns o acompanhavam pela vida toda.
Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores e até adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, sentia-o como o caminho da sua vida. De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, e se lembrava com gratidão das moedas recebidas. E quando observava o transcurso de sua vida, ou olhava para seus filhos, ou se recordava de tudo que conquistara no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles e que com seu êxito e com as suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido a noite em que sonhou que recebia as moedas. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse mesmo sonho. Viam seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que material eram feitas, se é de ouro, prata, bronze ou de ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo. Sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e uma dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite, remexendo-se agitado entre os lençóis. Ao despertar, um indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, de soslaio disse: na noite passada, vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que material eram feitas, se eram de metal precioso ou não, não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são moedas de que necessito, nem as de que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem, saúde, amém, e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podia dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e se definem. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se, diminuídos e tristes, para o interior da casa, com desgosto e angústia, compreenderam que podia dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. E foi estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho
se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força veroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade como ela é e a nossos pais como eles são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítima diante dos fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimento e que o único sentido desse sofrimento, que não é a dor, é fazer sofrer os demais, já que apenas a dor genuína desperta a compaixão. Mas naquele dia, um indivíduo abandonou a casa dos pais dizendo a si mesmo: nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. À medida que se afastava da casa dos pais, sentia os seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo um tanto flutuante. Não podia se perceber do seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplava com enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será essa pessoa que tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? As moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente? Será essa pessoa que tenho o que mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso e, sem se dar conta, começou a esperar que o outro lhe desse aquilo que ele não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas parecesse a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que ele não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse. Então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele sentiu desapontado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro não podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que correspondia por sua posição. Ainda que quisesse lhe dar tudo e o amasse plenamente, pois a relação de casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento da vida, essa pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou-se a perguntar: será que este filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem? Aquelas que não aceitei de meus pais, porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável. O indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo extraordinário, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, esse indivíduo estava convencido de que o filho tinha as moedas de que ele necessitava e logo os daria. Mas o tempo passou e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria
tornou-se persistente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo, um dia, compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e que lhe correspondia. Sentindo-se mais vazio e órfão e desorientado do que nunca, entrou em crise, adoeceu, estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: "Socorro!" Havia tanta urgência em seu tom de voz. Seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profunda e pausadamente para ele e disse: "Eu não tenho as moedas." O terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que no fundo desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e hábito. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: "Amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com a sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhe cabem, quaisquer que sejam." Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente, o menino que continuava vivendo em seu interior, amava profundamente os pais e era leal a eles, ainda que o ardor das feridas e outras causas o impedissem de aceitar suas moedas. E que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: "Eu não tenho as moedas, mas sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que você também descubra onde estão e como pegá-las." Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldades para ver claramente, só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta viu que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições de seu rosto haviam se suavizado e disse: "Sei onde estão as moedas. Continuam com os meus pais." Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito. Por fim. Então dirigiu-se novamente, como anos antes, à casa dos pais. Quando ali chegou, olhou nos olhos e disse: "Durante todos esses anos, eu tive um problema de visão. Uma perspectiva ilusória. Não via claramente, sinto muito. Agora posso ver e venho lhe dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São o suficiente, me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Quero agradecer a vocês. Aceito-as com gosto porque vêm de vocês e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho." Então os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais sorridentes o olharam com ternura e responderam:
Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois lhes pertencem. Podem gastá-las como quiser. E não é preciso devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. Você pode ter uma vida plena. Então o filho também se sentiu grande, pleno, percebeu-se completo e rico e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes pisando intensamente no solo, seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho, perder a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo. Agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre, sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, mas em sintonia com seu espírito e com a sua natureza pessoal. Não ficou isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho de sua vida. Um dia, se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: durante muito tempo tive um problema de visão. E agora que enxergo claramente, digo a você: sinto muito. Esperei demais dessa relação, foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você. E agora a assumo. Tomo consciência e a libero. Assim o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora tenho minhas próprias moedas. Em outro momento foi até seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas de meus pais? Então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer e de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. E a outra metade é para declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Olá, aqui é Andréia Batista, psicóloga e consteladora familiar. E também eu aplico Diksha, dou a Diksha. Diksha é uma energia amarela que eu coloco no topo da cabeça da pessoa. Um dos efeitos é ela diminui as ondas cerebrais, é um estado meditativo e a pessoa recebe aquilo que ela precisa. Então, os interessados é só me chamar ou pelo Instagram, Andréia Melo Batista, ou pelo telefone 34 988 41 1500, ok? Muito obrigada.